Bom, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional são duas instituições que foram criadas no finalzinho da Segunda Guerra, na reunião de Bretton Woods. E essas duas instituições, junto com todo o arcabouço monetário e financeiro que se construiu nessa reunião, foram muito importantes para a recuperação do pós-guerra, para a reconstrução da Europa, para a criação de um período de relativa estabilidade na economia internacional. Agora, no mundo de hoje, né, e nos últimos anos, já nos últimos 10, 20 anos, né, as economias emergentes vêm demandando, né, digamos assim, reformas nessas instituições, né, tradicionais, né, foram construídas, como eu disse, no finalzinho da Segunda Guerra, que tiveram e têm a sua importância, mas os países emergentes vêm, digamos assim, demandando que essas instituições elas tenham mais a cara do mundo de hoje, como ela é no século XXI. Né? Essas instituições elas foram criadas num outro momento histórico, então, portanto, com um peso muito grande, né, das economias do G7, e hoje os países como, né, do BRICS têm um peso muito maior na economia internacional. Então, esse talvez seja o ponto de maior unidade, né, nas economias do BRICS, que é a necessidade de reformar essas instituições e torná-las mais inclusivas, mais democráticas ou com maior legitimidade para trabalhar com os países em desenvolvimento. Então, eu vejo dessa forma, esse é o diálogo que os países emergentes, de uma forma geral, e os BRICS em particular, vem fazendo já nos últimos anos. A conjuntura atual é muito desafiadora, obviamente, para conseguir consenso, para conseguir acordos, né, em reformas nesse sentido. Né? Os Estados Unidos, como todos estão vendo, tem uma posição muito forte, né, do America First, né, dos Estados Unidos em primeiro lugar, uma polarização com a China muito aguda, né, o que dificulta, obviamente, a agenda, mas a agenda principal em matéria de reforma das instituições tradicionais é essa, né, é que os países emergentes possam ter mais voz, possam ter mais poder de voto e participar de uma forma mais inclusiva nas grandes decisões do desenvolvimento e da cooperação internacional. Veja, o desafio climático talvez seja o maior desafio da nossa geração. Né? Nós, na periferia do capitalismo, na periferia da economia internacional, já temos desafios monumentais, que são históricos, né, para o desenvolvimento econômico, né, especialmente o combate à pobreza, o combate à fome, redução das desigualdades, a inclusão social, são problemas, digamos assim, de séculos passados, né, que a América Latina, os países em desenvolvimento ainda não resolveram, e além desses grandes problemas, a nossa geração precisa enfrentar a crise climática, o desafio climático. E essas instituições internacionais, obviamente, têm sua responsabilidade, têm que contribuir, né, da sua maneira para encontrar soluções para esse desafio. E no último ano, nos últimos 2 anos, nós conseguimos com relativo sucesso, né, o G20 teve uma contribuição enorme, né, sobre como os bancos multilaterais, né, em especial o Banco Mundial, deve ter um papel mais ativo, né, em criar novos instrumentos, mobilizar mais recursos. No último ano, nos últimos 2 anos, essa era uma agenda que avançou relativamente, né, tivemos relativos sucessos. E nesse ano em particular, é claro que a agenda se tornou um pouco mais politizada, mas ela precisa continuar avançando. E aí, nesse tema, o Brasil tem todas as condições para dar uma grande demonstração de liderança. Né? O Brasil está organizando a COP30 esse ano em Belém, e um dos temas, né, que o Brasil tem trabalhado é o Fundo de Florestas, né, na sigla em inglês, o TFFF, né, que é um fundo para proteção de florestas tropicais, que o Brasil, junto com um conjunto importante de países do sul global e do norte global, vem desenvolvendo, né? Equipes técnicas do Banco Mundial estão apoiando no desenho, né, na modelagem financeira do que vai ser esse fundo, mas a ideia é que esse fundo possa mobilizar um volume substantivo, né, de recursos, e que os recursos que esse fundo possa captar
eles sejam investidos em mercados emergentes, sugere uma renda, né, para esse fundo, e essa renda possa, finalmente, por sua vez, remunerar países que consigam, com êxito, né, proteger seus hectares de floresta tropical. Então, esse é um exemplo de um instrumento no qual o Brasil e outros países estão trabalhando, e o Banco Mundial está envolvido, como um exemplo muito concreto de como é necessário a gente ser criativo, buscar novas soluções, né, por conta da conjuntura internacional atual, que Estados Unidos e Europa estão reduzindo, né, os recursos que eles usam, né, para desenvolvimento, os fundos que eles aportam pelo mundo em vários temas, por diferentes razões, estão se reduzindo muito. Esse é um desafio monumental na atual conjuntura internacional. Então, portanto, o TFFF é um exemplo, digamos assim, muito pragmático, muito realista de como ainda assim pode ser possível entregar algum resultado e avançar nessa agenda. Veja, o Brasil é um país que está muito bem posicionado, né, na conjuntura internacional, né? O Brasil é um país que tem excelentes relações com diferentes blocos de poder. O Brasil tem relações excelentes com China, com a Ásia de modo geral, com a Índia, uma relação que vem avançando, também com o Japão, uma relação muito produtiva com os europeus, né? Está em pauta um acordo comercial União Europeia-Mercosul. O Brasil também tem uma relação histórica muito positiva com os Estados Unidos e, evidentemente, na nossa região, América Latina, o nosso espaço para trabalhar em conjunto e com muito mais identidades, obviamente. Há desafios no espaço da América Latina, obviamente, né? No último ciclo político foi um período de muita fragmentação política, fragmentação econômica, né? Esforços históricos, né, da região vinham sendo desconstruídos, né? A Unasul se desmobilizou, a CELAC se desmobilizou. Então é importante reconhecer, né, os esforços e os avanços, né, da gestão do presidente Lula e outros presidentes da região que vêm se reunindo, tentando reconstruir uma arquitetura regional, né? Mas é um desafio, toma tempo reconstruir, recolocar os espaços para o diálogo, para concertação política, para construir consensos, e é um processo que tem que ir avançando. Então, portanto, na estratégia de desenvolvimento do Brasil e dos países de desenvolvimento em geral, né, na minha opinião, é fundamental que essa estratégia tenha múltiplas geometrias, né, digamos assim. Então, ao mesmo tempo em que os países, o Brasil em particular, a América Latina, os países de desenvolvimento devem ter uma relação na sua própria região, é fundamental também trabalhar com diferentes regiões do mundo, em diferentes temas, reforçar as coalizões que já existem, né, seja na América Latina, seja com o BRICS, mas também buscar novas coalizões, dado que é fundamental a gente proteger, defender e melhorar o multilateralismo. Se o mundo for caminhar para um mundo puramente de relações bilaterais, ou mesmo relações bilaterais com agressividade, a nossa capacidade de construir um caminho para o desenvolvimento é mais difícil. Então, portanto, é fundamental que a gente possa trabalhar com diferentes grupos de países, em diferentes temas, diferentes identidades, e a partir dessas coalizões tradicionais e novas coalizões, a gente poder construir a nossa estratégia de desenvolvimento. Esse é um tema fundamental, né? Veja, ao mesmo tempo em que os novos bancos, né, a nova arquitetura internacional, né, sobretudo o Banco do BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento, mas também o Banco de Infraestrutura na Ásia, né, o AIIB, são novas instituições que surgem. É verdade que são instituições que surgem, né, um pouco como produto da frustração dos países emergentes, né, com a lentidão da reforma das governanças das instituições tradicionais,
É verdade que é produto disso também, né? Os países vinham demandando que o Banco Mundial, o FMI, pudessem, digamos, distribuir de uma forma mais equitativa o poder de voto. Então, a frustração nessa agenda, evidente, que contribuiu para a criação dessas novas instituições, mas eu penso que elas não devem ser colocadas como competição, em especial porque as necessidades, né, de desenvolvimento são tão grandes, né? Então, nas discussões da COP nós estamos vendo, né, as medidas, né, de quanto o volume de recursos necessários estão na casa de trilhões de dólares, né? E o Grupo Banco Mundial, né, por exemplo, ele consegue aprovar cerca de 130 bilhões por ano, né, para o setor público, setor privado. Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente não tem nenhuma necessidade de dizer que um compete com o outro, né? São instituições diferentes, com governanças diferentes, com políticas diferentes, né? Tempos de preparação de projetos diferentes, né? Com capacidades técnicas diferentes. Então, são instituições diferentes, mas tem espaço para todo mundo, né? Além do banco do BRICS, né? Do novo Banco de Desenvolvimento, que está crescendo de uma forma extraordinária, está se tornando uma instituição muito relevante para os países do sul global. Mas ele pode perfeitamente coexistir com a arquitetura tradicional, ou mesmo com os bancos regionais. A América Latina também tem outros bancos de desenvolvimento regional, né? Tem o Banco Interamericano, né, que conta com países do norte global, mas tem também a CAF, que é um banco praticamente exclusivo, né, de países latino-americanos. Tem também o FONPLATA, né? Enfim, tem outros instrumentos que coexistem, podem perfeitamente coexistir, dado que as necessidades de financiamento para o desenvolvimento são muito profundas, né? Ao longo da minha carreira, né, nos últimos 15 anos, né, digamos 10 a 15 anos, digamos assim, que eu tive em Nações Unidas, em bancos multilaterais, eu tive em contato com economistas de vários países, de diferentes formações, da América Latina, da Europa, da Ásia, e acho que é fundamental reconhecer que o aluno que sai da Unicamp, ele não só tem uma capacidade de compreensão, né, dos desafios do desenvolvimento de uma forma mais concreta, mais real, mais crítica, que digamos assim, que diferencia de forma monumental, né? A economia não é uma ciência que pode ser resumida a construção de axiomas e abstrações genéricas, né, para a compreensão dos desafios do desenvolvimento, né? Os desafios do desenvolvimento, eles são necessariamente um produto histórico, né? A história não é um tema de sofisticação, mas ele é um elemento de construção, né, da trajetória de desenvolvimento. Então, portanto, muito além, né, de poder conhecer os diferentes instrumentos, digamos assim, o instrumental, né, matemático, estatístico, é fundamental ter também uma compreensão do desenvolvimento e a sua perspectiva como economia política, né? Eu acho que isso é fundamental na formação dos alunos da Unicamp. Eu costumo comentar com os colegas da Unicamp que seria muito importante para essas instituições que essas instituições possam ter mais alunos, né, da Unicamp, com uma formação plural, com uma capacidade de interpretação do mundo, digamos assim, diferente da interpretação convencional, que acaba sendo insuficiente para entender momentos históricos como o momento atual, né? O economista que tenta fazer uma interpretação, uma recomendação de política com os modelos convencionais diante do desafio atual, né, de tensionamento, de redesenho de acordos multilaterais, redesenho de acordos bilaterais, quer dizer, a grande potência internacional chacoalhando todo o sistema financeiro, monetário. O economista convencional fica com dificuldade de compreensão, enquanto que eu vejo que os colegas com formação na Unicamp ou em escolas ao estilo da Unicamp conseguem ter uma compreensão muito melhor da conjuntura, uma compreensão melhor dos grandes movimentos estruturais que estão por trás disso, e a partir daí ter uma contribuição relevante para o diagnóstico da situação e, eventualmente, também para construção de políticas econômicas, de estratégias de desenvolvimento,
táticas de acordos e construção de coalizões internacionais. Então, assim, para mim, ter passado pela Escola de Campinas é motivo de muito orgulho, e eu, com frequência, né, em momentos de crise, sempre volto para os autores que a gente discutiu em Campinas, para tentar, digamos assim, ter uma melhor compreensão da realidade que vivemos.